Vamos lá, mentira do professor, né? Sobre a intercessão dos santos. Segundo vídeo. Jerusalém para ministrar aos santos. Não há distinção nenhuma. Ele está falando de pessoas que estavam vivas aqui na terra e eram declaradas santas. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1, Paulo diz assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, novamente ele usa a palavra santos sem nenhuma distinção. Ainda em Efésios, capítulo 4, versículo 12, Paulo diz que... Mas, ô professor, que santos que São Paulo está citando? Os santos que estão ali nas comunidades. As comunidades de Efésios, as comunidades aos Coríntios, etc. Os irmãos que estão buscando a santidade, os santos membros da igreja. E ainda, segundo Coríntios 50, Paulo fala, eu não vejo a hora de me desprender desse corpo e habitar junto do Senhor. Olha só, uma observação aqui, você pega aqui em Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo, que se acham em Filipe, juntamente com os bispos e os diáconos. Olha só, São Paulo está citando os santos da comunidade, os santos que estão no corpo místico da esposa do Senhor, que um dia vai ser beatificado, um dia vai chegar à perfeição. Como Paulo diz, 2 Coríntios 5,8, não veja a hora de me desse corpo e habitar diante do Senhor. Então, o termo aqui, santo, que São Paulo está citando, os versículos bíblicos que o professor está citando, são santos comedores de farinha igual a nós. Mas exclusivamente diferente em Filemão 1,5, Paulo está citando fé, com fé em Jesus Cristo e com todos os santos. Quem são esses santos que estão já ressurretos? Então, esse termo que o professor tenta usar para negar a intercessão, até ele mesmo pode chegar à santidade um dia, cara. Mas tem que estar no corpo místico de Cristo. Não tem como você ser imitador de Cristo, não tem como você chegar à beatificação, à santidade, fora do corpo místico de Cristo. Esse é o problema. Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então os santos, eles são aperfeiçoados aqui na terra. Não é depois que eles morrem que eles serão aperfeiçoados, suas vidas serão investigadas. Não. É aqui na terra que eles recebem a perfeição para a obra de Deus. Claro que a vida vai ser investigada para ver se contradiz ou com o que ele viveu. Com os milagres, com os prodígios, com os feitos. Claro que a igreja vai estudar para beatificar um santo que chegou à perfeição. Um santo que chegou ao ápice, à imitação, 1 Coríntios 11, 2, perfeito do verbo. Como Paulo ali imitava Cristo. E a comunidade de Coríntios imitava Paulo. Filipenses, capítulo 4, versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim: saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Então, as comunidades, então, pô. Santa é aquela pessoa que está em Cristo Jesus. Pelo menos é isso que o evangelho apostólico, bíblico, neotestamentário declara a respeito das pessoas que são santas. Então nós percebemos algumas coisas aqui. Primeiro, para a pessoa se tornar santa, a pessoa ela tem que estar em comunhão com Cristo. A pessoa tem que estar viva, porque todas essas pessoas que... Não, a pessoa tem que estar em comunhão com a igreja de Cristo. Colossenses 8, Cristo é a cabeça que coorena todo o corpo, todos os membros. Que ele é a cabeça da igreja. Como vou chegar à santidade, como você imitador de Cristo, se apartando da igreja de Cristo e fundando outra igreja? Não tem como, cara. Paulo saúda aqui, ou manda saudações, são pessoas vivas, não é pessoas que já faleceram. Pessoas que estão na comunidade em unidade com o pastor universal. Mesma doutrina, mesmo batismo, mesma fé e etc. Morreram, passaram por um processo burocrático. Meu amigo, você nunca vai encontrar na sua Bíblia católica ou na Bíblia evangélica pessoas declaradas santas depois que elas faleceram. Não, elas são santas depois que faleceram porque já eram santas aqui na terra. Então, não, desse termo que você está falando, mas encontramos na Escritura uma nuvem de testemunha. Que são essas nuvens de testemunhas? Hebreus. Olha só, vamos encontrar assim na Bíblia. Hebreus. Olha só. Vamos aqui primeiro Hebreus 11, 4. Ó. Pela fé, ofereceu a Deus um sacrifício. Ó, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim. E mereceu ser chamado justo porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que apesar de sua morte, ele ainda fala. Olha só. Olha a graça.
Há um vínculo, um sinal de santidade aqui. Mesmo morto, ele está clamando. Certo? Hebreus 12, 1. Deste modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunha, desvencilhamos-nos das coisas, das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combater propósito com o olhar fixo no autor e consumado de nossa fé, Jesus. Essa nuvem de testemunhas. Hebreus 12, 22. Vós, ao contrário, vós aproximados da montanha de Sião, da cidade de Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades da Assembleia Festiva, dos primeiros escritos no livro do céu, de Deus juízo universal, das almas dos justos que chegaram à perfeição. Olha só, para a gente entender aqui, ó. Agora vemos aqui uma série de testemunhos, aqui, ó, Hebreus 12, do 1 tanto aqui, ó. Olha só está registrado na Escritura, no Velho Testamento, as testemunhas aos santos do Velho Testamento. Olha só. Vemos aqui a 11, ó, 1, ó, Abel. 5, ó. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte, e não foi achado, porque Deus arrebatou. Mas a Escritura diz, antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Olha só, vemos aqui desde Hebreus 1, do 1 até, olha só, até o 40, vemos essas nuvens de testemunhas para o professor aí. Eu não sei, cara, eu não sei. E outra coisa muito interessante, olha só, Apocalipse 5:8, ó, que os caras negam também. Olha só. Quando recebeu o livro, os 4 animais, 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada uma cita e taça cheia de orações, ó, cheia de perfume, que são as orações dos santos. Apocalipse 7:15, ó. Por isso estão diante do trono de Deus e serve de noite o seu templo, aquele que está assentado no trono, os abrigará em sua tenda, já não terão fome, nem sede, nem o sol, ou calor algum os abrigará, porque o cordeiro que está no meio do trono será seu pastor, e os levará às fontes das águas vivas. Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Então, cara, não tem como, professor. Se negar essa verdade, cara, quem são esses santos? Os santos que estão buscando a santidade. Quem são esses santos que estão buscando a verdadeira imitação de Cristo? Se inspirando, por exemplo, em São Paulo. Se inspirando, por exemplo, em Hebreus 6. Olha só, Hebreus 6. 6, olha só. 12, ó. E que longe de vós tornais negues, sejais imitadores daquele que pela fé e paciência se tornaram herdeiros das promessas. Quem são esses herdeiros da promessa? A divina universidade sabedoria da igreja será conhecida, a sabedoria divina será conhecida pela igreja. Como vamos saber quem são esses herdeiros das promessas? Por isso que tem um magistério, por isso que tem uma igreja. Como vamos conhecer esse? Porque a Bíblia não fala aqui quem são esses herdeiros, ó. Hebreus 6:12, ó. E que longe de vós tornar a igreja, seja imitador daquele que pela fé e paciência se tornar herdeiro das promessas. A Bíblia não fala quem são esses, mas como a gente vamos conhecer quem são esses herdeiros da promessa? Hebreus 3:7. Lembrai-vos de vós que encerra a carreira. Ó, lembrai-vos guias que pregaram a palavra de Deus, consideraram como souberam encerrar a carreira, imitar a fé. Como vamos saber quem são esses? Pela a igreja. Efésios. Que interessante, professor. Eu aprendo muito com vocês. Muito. Efésios 3:10. Assim de hora em diante, as denominações de potestade celeste
pode conhecer pela igreja, a fim de universidade da sabedoria divina. Por quê? Que igreja? Efésios 3, 21. Que igreja? A ele seja dada a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações da eternidade. Que igreja? Efésios 1, 8. O que derramou, 9. Ele manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência foram desde sempre, para realizar nas plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, aqui estão no céu e aqui estão na terra, os santos do céu e os santos que estão já ressuscitados na glória. Efésios 3, muito interessante aqui agora, olha só, 14. Por essa causa, dobra os joelhos em presença do Pai, aos quais deve sua existência toda a família no céu e na terra. Família no céu, os santos ressurretos e os santos que estão na terra, que estão na igreja do Senhor Jesus Cristo que ele fundou. Efésios 5, 22. Marido, amava a sua igreja como que se amou e se entregou por ela. Olha só, cara. Os santos aqui estão buscando a santidade, eles estão em comunhão. Quando nós começamos a orar e pedindo a intercessão do santo, a gente está em comunhão com o santo, cara. Com os habitantes do céu, cara. Que Apocalipse 13, 5, 6, que o espírito da besta irá difamar, criticar, usando a boca, Judas 1, 8, esses falsos mestres, doutor, teólogo, mentirosos. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto. Tem muito vídeo desse professor, muito, muito, muito.